Olá, pessoal! Você já ouviu falar que o Parkinson é diferente no homem e na mulher? Quer saber mais sobre isso? Então, vem comigo que eu vou te explicar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui é Adriana Moro, neurologista, com área de atuação em doença de Parkinson. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre as diferenças da doença de Parkinson no homem e na mulher. Nos últimos anos, o efeito do sexo biológico na expressão e na gravidade dos sintomas motores do Parkinson têm sido amplamente estudados. E estudos mostram que a doença ela pode se manifestar de formas diferentes entre os sexos. Quais seriam, então, essas principais diferenças? Os sintomas motores, eles surgem mais tarde nas mulheres, com características específicas, características também diferentes, como o tremor sendo o principal sintoma de apresentação, sendo o sintoma de apresentação inicial mais comum. A rigidez, por sua vez, ela é mais leve. Elas têm uma maior propensão a desenvolver dificuldades de equilíbrio e o maior risco de desenvolver complicações motoras da levodopa a longo prazo. O sexo masculino, por outro lado, está mais associado ao desenvolvimento de congelamento da marcha, um sintoma do Parkinson que é extremamente debilitante, chamado também de freezing da marcha. E além disso, é mais comum nós observarmos nos homens uma alteração postural, chamada de camptocormia, que é quando o tronco ele fica fletido assim para frente, bem para frente, de forma acentuada, acontecendo quando o paciente está em pé ou andando, e diminui ou desaparece quando o paciente está deitado. Pesquisas recentes, elas descreveram que os pacientes com Parkinson do sexo masculino têm um risco aumentado de desenvolver a camptocormia ao longo da progressão da doença. Então, ao longo da evolução da doença, esse risco nos homens está aumentado comparando com as mulheres. Em relação aos sintomas não motores do Parkinson, também nós vemos diferenças entre os sexos. Um estudo importante, ele avaliou 951 pacientes com doença de Parkinson para avaliar essa questão de diferença entre eles. Eles concluíram que sintomas como fadiga, depressão, síndrome das pernas inquietas, constipação, que é o intestino preso, dor, a perda do olfato ou do paladar, perda de peso e a sudorese excessiva são mais comuns e mais intensos nas mulheres. A relação entre o sexo feminino e dor foi confirmado recentemente em um outro estudo clínico e demonstrou que as pacientes do sexo feminino, ser do sexo feminino prediz a intensidade dos sintomas de dor durante a evolução da doença. Pacientes com doença de Parkinson do sexo feminino também mostraram predisposição para o desenvolvimento de disfagia, que é aquela dificuldade de deglutição mais acentuada, enquanto que os pacientes do sexo masculino eles estão mais propensos a ter salivação excessiva. Diversos estudos têm mostrado as diferenças também na função cognitiva entre os sexos. Testes de função cognitiva geral, como a avaliação cognitiva de Montreal, mostrou piores resultados nos pacientes do sexo masculino comparado com as mulheres. Diferenças sexuais entre os sexos, são também observadas nas habilidades executivas, em relação à atenção e memória de trabalho, que é aquela que nós recrutamos para realizar as tarefas do dia a dia, sendo que níveis mais prejudicados, eles foram encontrados nos homens em relação às mulheres. Em relação aos distúrbios de humor, também há diferença. O sexo feminino ele está associado a casos mais graves e persistentes de depressão e também de ansiedade episódica.
Os achados em relação ao distúrbio comportamental do sono REM, que é o distúrbio do sono mais fortemente relacionado às doenças neurodegenerativas, fortemente relacionado à doença de Parkinson, eles mudaram nos últimos anos, porque antes se acreditava que esse distúrbio do sono ele era mais comum nos homens. No entanto, estudos mais recentes, um estudo recente, ele mostrou que as mulheres apresentam um distúrbio do sono REM mais leve, e por esse motivo ele deve ser menos relatado aos seus médicos. E isso deve ter se tornado um viés, então, nessa aferição de que elas teriam menos do que os homens. Então, se achava que elas tinham menos distúrbio do sono REM, mas hoje se sabe que eles são mais leves, então talvez elas relatem menos aos médicos. Então, com isso, nós vimos que o distúrbio do sono REM está igualmente presente em homens e mulheres, com a diferença, então, que as mulheres apresentam doença mais leve e os homens distúrbio do sono REM mais intenso. À medida que nós aprendemos mais sobre a doença de Parkinson, fica então mais claro que se trata de um distúrbio variado, que as pessoas têm características clínicas variadas. E é muito importante a gente ter o reconhecimento de todos esses fatores. Por quê? Por que é importante saber essa diferença entre os sexos? Porque assim, sabendo como a doença se manifesta em cada sexo, nós somos capazes de atuar em cada ponto específico e prevenir de modo individualizado as possíveis complicações que podem vir a acontecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que vão se beneficiar dessa informação. Conhecimento é o primeiro passo para um tratamento bem-sucedido. Me ajude a ajudar mais e mais pessoas. Estamos juntos! Um beijo com carinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!